Olá pessoal, firme na rocha, dando início aqui mais um vídeo, como vocês viram aí no título, dicas ao ler as escrituras. Pode perceber, se você já assistiu os vídeos anteriores, vai perceber que a gente está seguindo uma série de vídeos sobre a leitura das escrituras. O primeiro vídeo foi falando sobre a importância da leitura, da gente ter esse hábito. O segundo vídeo foi sobre os benefícios da gente ler as escrituras diariamente. E esse é o terceiro vídeo da série, que é falando dicas quando a gente for ler as escrituras, para a gente obter um melhor entendimento, uma melhor absorção, uma melhor compreensão. Vão ser dicas do que eu mesmo já fiz, já passei, dicas essas que passaram para mim também, e depois que eu comecei a praticar, eu comecei a ter um entendimento muito melhor daquilo que está escrito. Então, se eu fui beneficiado por essas dicas, eu me sinto na obrigação de compartilhar essas dicas com vocês também, para que vocês também sejam beneficiados. Que o propósito do canal aqui é justamente esse, é agregar em valor na vida de vocês, para que vocês sejam beneficiados também pelo aquilo que eu estou falando. Então eu peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, e sem mais delongas, vamos para o vídeo. O vídeo vai ser 8 dicas ao ler as escrituras. Dicas essas que vai fazer com que você tenha uma melhor compreensão e entendimento dos textos. Dicas que funcionaram muito bem para mim e eu gostaria já que alguém me tivesse falado logo no meu início, logo quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu entrei nesse processo de discipulado com Jesus. E a primeira dica é orar antes de ler. Pois é, no Salmo 119, no verso 18, vai falar assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sempre antes de ler, do meu momento devocional, ali que eu vou ler, eu sempre gosto de me lembrar desse versículo ou até mesmo recitar, para eu me lembrar, né, que tipo, a gente deve pedir isso ao Criador, que Ele desvende os olhos da gente, para que a gente possa contemplar as maravilhas da lei dele. Se a gente não pede, o olho da gente vai continuar vendado ainda, a gente não vai conseguir enxergar. Então a gente tem que se humilhar diante do Criador, pedir para que Ele guie, né, nosso entendimento. Antes eu não acabava fazendo isso, né? Eu só abria a Bíblia como qualquer outro livro e ia ler. Mas não é assim que se faz, né? Porque a Bíblia é um livro espiritual e as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É diferente o tratar com essas coisas do Criador. Então é de suma importância. Minha compreensão das escrituras, meu entendimento começou a mudar muito quando, antes de ler, eu fiz ali uma oração pedindo para que o Criador abra minha mente, para que eu tenha foco, concentração e atenção, que antes da leitura eu entre ali na leitura uma pessoa, mas saia da leitura outra pessoa já renovada, com outro entendimento, saia uma pessoa melhor. Pedi também para que a gente tenha cada vez mais fome e sede da palavra dele, que a gente possa praticar isso na nossa vida, de compartilhar com outras pessoas também. Então faça a oração do seu jeito, mas pedindo sempre isso ao Criador. E vamos reparar direitinho o que é que está escrito nesse texto, né, de Salmo 119, no verso 18. Desvenda os meus olhos. Já começa assim, ou seja, nossos olhos estão vendados. Porque essa venda não é no âmbito natural. Realmente eu não estou vendado aqui, meu olho não está vendado. Mas o olho espiritual está vendado sim. Quando a gente vive no pecado, antes da gente se converter ao Criador, nós somos considerados cegos, a gente não está enxergando nada. Então a gente tem que pedir para o olho da gente ser desvendado, esse olho espiritual, para que a gente possa enxergar. Se a gente não pede, vai continuar vendado e a gente não vai conseguir enxergar nada, não vai conseguir entender nada do que está escrito. Aí seguindo o verso, fala assim: para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, a lei do Criador, a palavra do Criador tem as suas maravilhas, mas só vai enxergar quem está com os olhos espirituais desvendados por ter feito uma oração. Quem não tem esses olhos espirituais abertos enxerga a lei do Criador, a palavra do Criador, como loucura, não enxerga a maravilha. Mas quem faz essa oração, quem se humilha diante do Criador, vai conseguir enxergar essa maravilha. Tem um exemplo muito interessante nas Escrituras, né, no livro de Atos, que é o de Paulo. Paulo, quando ele está ali no caminho de Damasco, ele acaba ficando cego e depois que ele se converte a Jesus, que ele passa 3 dias orando e jejuando,
sem comer e sem beber nada, um jejum total. Aí depois disso, desse momento dele de humilhação, orando ao Criador, então o próprio Criador, vendo essa situação de Paulo, ele enviou um homem lá onde Paulo estava, chamado Ananias, e através dessa pessoa, de Ananias, Paulo voltou a enxergar. No texto fala que foi como se escamas caíram dos olhos de Paulo. Então perceba como está ligado, né? Antes da conversão, Paulo, ele estava cego. Depois da oração, que ele se converte a Jesus, ele faz uma oração, escamas dos olhos deles caíram e ele passou a enxergar. Ou seja, depois de uma genuína conversão e uma oração, um ato de humilhação ali ao Criador, os olhos espirituais de Paulo foram abertos. E aqui vai alguns versículos que corroboram com isso que eu estou dizendo, que alguém no pecado é igual a cegueira. Alguém que se converte é igual a olhos espirituais abertos. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 15 a 16, Paulo vai falar assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Criador, o véu é retirado. Também em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 3 ao 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. O Deus deste mundo é o inimigo, de nossas almas, é Satanás. Cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Também em Efésios 4, no verso 17 a 18, vai falar assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, os pagãos, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância e que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Atos 26, no verso 18, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, pode perceber, antes da conversão, a pessoa está em treva, ela está cega. Depois da conversão, ela está em luz e ela passa a enxergar. E deixando claro aqui que se converter não é você se tornar um religioso e passar a fazer parte de alguma denominação religiosa. Não, se converter aqui é no sentido original da palavra, que é de arrependimento, que é fazer techuvá, que significa você abandonar a sua vida de pecado e retornar a viver em obediência aos mandamentos do Criador. É uma mudança de mentalidade, de atitude, de ações, de comportamento. É um arrependimento genuíno, não é apenas um remorsozinho, algo sentimental que você sente. Arrependimento de verdade é quando tem mudança na sua ação. Então é fazendo techuvá, é tendo esse genuíno arrependimento que a gente vai passar a andar na luz e a gente vai passar a enxergar. E a segunda dica é ler tudo, por completo, e não apenas versículos isolados. Porque aí quando eu digo ler tudo, eu digo assim, todo o contexto da passagem, ali a passagem, os versos ao redor, o capítulo em si, o livro. O ideal é a pessoa ler a Bíblia como um todo, do início ao fim. Porque se a pessoa apenas lê um versículo apenas ali, ela faz aquele que o pessoal chama de devocional diário, onde pega um versículo e tira alguma lição dali, que isso é bacana, mas para uma leitura, assim, um estudo, para uma maior compreensão, eu acredito que isso não é ideal e isso acaba a pessoa se limitando, apenas a um versículo ali, porque a Bíblia tem muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser analisada e você pode acabar caindo em algum erro doutrinário, Que é isso que eu vejo acontecendo em várias denominações aí, infelizmente. Eles acabam estabelecendo uma doutrina apenas em cima de um único versículo que foi tirado ali de contexto. Então, para que isso não aconteça com você, para que você tenha um entendimento completo das Escrituras, é bom a gente ler o livro todo, o capítulo todo, a Bíblia toda. E beleza, melhor do que nada a pessoa ler um versículo ou ler um capítulo, mas a dica que eu dou, e principalmente para quem é iniciante, está iniciando agora
na leitura das escrituras. Eu acredito que não é muito bom a pessoa só ler, por exemplo, ler agora um capítulo de Mateus, depois ler um capítulo de Gênesis, depois ler um capítulo do livro de Isaías. Eu compreendo que a pessoa não vai ter um entendimento muito bom quando ela faz isso. A dica que eu dou é: foque num livro. Pegue aquele livro ali, por exemplo, eu vou pegar aqui o livro de Mateus como exemplo. Aí você lê desde o primeiro versículo, capítulo 1, verso 1, até o último capítulo, até o último versículo desse capítulo, você terminar. Aí depois você passa para outro livro. Porque eu gosto até de usar a analogia assim, que como se a Bíblia ela fosse um grande quebra-cabeça. E conforme a gente vai lendo ali, a gente vai lendo desde Gênesis a Apocalipse, a gente está juntando as peças. A gente leu a primeira vez, a gente juntou as peças. Aí depois que você leu tudo, é que eu acredito que você pode começar a estudar algum capítulo ou um versículo só, porque agora como você já leu tudo, você já tem em mente o contexto ali do que se passou, uns versículos antes, uns versículos depois. Depois que a gente lê a Bíblia toda, que a gente pegou todas as peças, aí quando a gente vai fazer esse estudo em cima apenas de um capítulo ou um versículo, é como se a gente começasse a montar ali o quebra-cabeça. Aí eu acredito que é de suma importância você repetir esse processo várias vezes, de ler de Gênesis a Apocalipse várias vezes. E quanto mais eu acredito que a pessoa lê, melhor. Vai ser melhor pro entendimento, porque a primeira vez que você lê, eu pelo menos senti isso, né? É só mais para absorver. Você não lembra de muita coisa, porque na Bíblia tem muita coisa, são muito livros. Eu tive que passar por esse processo várias vezes, de ler a Bíblia várias vezes, para poder fazer um estudo mais conciso e poder acertar no que eu vou tirar dali. Porque agora eu vou ter em mente todo o contexto que tem ali ao redor de um único versículo ou um único capítulo. E a terceira dica é ler do início, desde o Gênesis. Porque quando eu me fiz essa pergunta, eu decidi, né, que ia ler a Bíblia, eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, pesquisei também por onde começar a ler a Bíblia. E eu sempre ouvia as pessoas falando: não, comece pelo livro de Mateus, comece pelos evangelhos, comece pelas cartas de Paulo. Só que hoje eu tenho uma opinião diferente, mas deixando claro que é a minha opinião. Portanto, que você comece, você pode iniciar por qualquer vídeo. O importante é que você leia as escrituras. Mas a dica que eu dou é essa, que a pessoa leia desde o início, porque é assim que a gente vai ter o entendimento correto das escrituras. Porque é engraçado, né? Ninguém faz isso assistindo um filme. Quando você bota para assistir um filme, você não inicia ele botando já no final, né? E o povo tá fazendo isso com as escrituras. Quando a gente vai assistir um filme, o que é que a gente faz normalmente? Bota desde o primeiro segundo até o último segundo. É assim que a gente vai entender. Se a gente bota logo o filme na parte final, a gente não vai entender nada, todo o contexto do que se passou até chegar ali. Então eu acredito que nas escrituras também é a mesma coisa. Meu entendimento, minha compreensão passou a mudar muito quando eu comecei a ler do início até o fim, desde Gênesis até Apocalipse. O conhecimento do Criador, ele é progressivo, ele se revela para Abraão de uma forma, mas para Moisés ele já se revela de outra forma. Ele revela o nome dele para Moisés. Então a gente percebe que o conhecimento do Criador ele é progressivo na história e também na nossa vida. Conforme os dias vai passando e você vai lendo ali, vai orando, você vai conhecendo mais ao Criador. Eu acredito assim que quando a gente lê apenas a parte final, inicia a ler a Bíblia logo pelo final, a gente vai pensar que Jesus foi apenas um homem sábio, um cara que falava bonito, que deu alguns bons ensinamentos. Mas se a gente lê desde o início, a gente vai ver que Jesus ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Porque lendo ali os primeiros 5 livros da Bíblia, que tem a promessa, os profetas também, falando sobre as profecias que o futuro Messias iria cumprir. Aí quando a gente tem tudo isso em mente, a Bíblia desde o início, a gente entende que Jesus ele cumpriu todas essas promessas que o Messias de Israel iria cumprir. A gente entende que ele é o Messias. Uma pessoa que leu todo o Antigo Testamento, né, como o pessoal fala, a Antiga Aliança, e ela olha ali para a pessoa de Jesus, você dá uma explosão assim na mente da pessoa e vai falar: esse é verdadeiramente o Messias, né, o prometido, que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia ser humilde, que ele veio montado em um jumentinho,
que ele ia fazer cura. Então todas as profecias lá da antiga aliança se cumprindo no nome de Jesus, e você pode confirmar que ele verdadeiramente é o Messias. Por isso eu acredito da importância da gente ler desde o início. E agora a quarta dica, que eu acredito que essa é uma das mais importantes, hein? E que é a seguinte: ler no primeiro momento do dia. Porque o que é que acontecia e o que é que eu fazia? Eu acredito que a maioria das pessoas acabam fazendo isso também, que é deixar para ler no último momento do dia e não no primeiro. Feito, eu tinha ali, vivia toda aquela minha rotina, fazia minhas atividades, fazia o que tinha que ser feito, escola, trabalho, todas essas coisas. Aí chegava no final do dia, eu ia ler. Só que muitas vezes o que é que acontecia? Muitas vezes eu nem lia, eu acabava sendo engolido pela rotina, ou esquecia, ou às vezes chegava em casa já cansado e já queria ir dormir, eu acabava esquecendo. E quando eu conseguia ler, era aquele negócio, eu sentava lá para ler, eu tava até meio animado assim, pô, legal, eu vou ler a Bíblia, consegui agora, já no último momento ali do dia, Mas quando eu ia ler, o que é que acontecia? Eu abria lá a Bíblia e eu começava a cochilar, a dar essas pescadas, porque acaba, depois de um dia corrido, de trabalho, atividade, todas essas coisas, a pessoa realmente fica cansada, Acaba que você só tá dando um resto da sua energia ali que sobrou para Deus. A pessoa deu a dica assim para mim: tu não gosta de ler meia hora, ou uma hora antes de dormir? Em vez de você ler, por exemplo, de 10 a 10 e meia, tu vai ler as escrituras. Em vez de ler, você dorme de 10 horas e acorda meia hora mais cedo. Vamos supor que eu acordasse de 6 horas, 5 e meia eu acordava, lia essas meia hora e pronto. Já tá feito ali, já é um checklist e você já leu as escrituras, já cumpriu com essa tarefa do dia. E feito, foi fantástico isso, essa dica para mim foi muito boa, porque depois que eu comecei a praticar isso, meu entendimento sobre as escrituras mudou, praticamente da água para o vinho. Eu comecei a entender melhor, eu comecei a focar melhor no que eu estava lendo, uma concentração absurda. Eu comecei a memorizar mais os versículos, e uma coisa que eu comecei a achar bastante interessante é que como eu iniciava, era o primeiro, ainda, meu primeiro compromisso ao acordar, aquilo vai durando, durante todo o dia. Você sai ali da leitura, mas a leitura não sai de você. Você vai fazer suas outras atividades, você vai para a escola, vai para o trabalho, vai fazer as coisas do dia a dia, mas aquilo ainda continua ali na sua mente, você vai meditando, e isso é muito bom. Aí se cumpre até aquilo que o salmista falou, no Salmo 119, no verso 97, que ele vai falar: quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Você acaba meditando o dia inteiro na palavra do Criador. E isso faz muito sentido, até de um ponto de vista mais fisiológico, científico, porque após uma boa noite de sono, bem dormida, o seu sistema nervoso central ali vai estar bem limpinho, seu cérebro ele vai ter passado por uma limpeza. Então, quando você acorda e você dá isso ali para o Criador, você está dando o máximo do potencial do seu cérebro para o Criador. Então é isso muito bom. Se a gente honra o Criador dessa maneira, dando o nosso melhor, o nosso primeiro, ele também vai nos honrar. Isso está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, que o Criador honra aqueles que o honram, mas despreza aqueles que hoje desprezam. Então a gente está honrando o Criador quando a gente dá o nosso melhor para Ele, o nosso primeiro lugar para Ele. Ele também vai nos honrar e também vai nos botar em primeiro lugar. Ao invés de você dar o resto da sua energia para o Criador no final do dia, você agora passa a dar o melhor da sua energia, o máximo potencial do seu cérebro para o Criador. Então, ler as Escrituras no primeiro momento do dia, isso mudou completamente o meu entendimento, mudou a minha vida, a minha compreensão das Escrituras, e eu acredito que também pode mudar a sua. Aí eu lendo as Escrituras, eu percebi que é uma dica da própria Escritura de que a gente tenha esse momento com Deus ali, esse momento devocional, de oração, de leitura, logo do nosso primeiro momento do dia. Porque é até um princípio, existe uma festa, que é chamada de primícias, que é quando se davam os primeiros frutos da colheita para o Criador. Então sempre tem esse princípio de o nosso melhor, o nosso primeiro,
ser entregue para o Criador. Jesus ele vai falar, né? Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscando o reino dos céus em primeiro lugar. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 11, no verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ou seja, quando a gente santifica o início de algo, o resto dele vai ser santo também. Quando a gente santifica o primeiro momento do nosso dia, o resto todo do dia vai ser santo também. Você vê vários versículos na Bíblia sobre esse primeiro momento do dia ali ser devotado ao Criador. Por exemplo, era o que Jesus fazia, né? E em Marcos 1, no verso 35, está escrito assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. Isso era costume do pessoal daquela época, até porque eles dormiam muito cedo, não tinha energia elétrica, então davam às 6 horas. Quando escurecia, todo mundo ia dormir. Outra passagem é Salmo 119, no verso 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico pelo teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Isaías 50, no verso 4. O soberano Criador deu-me língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Então veja que é um padrão das Escrituras, né? Esse momento da manhã ser devocionado ao Criador. Então a gente pode até brincar dizendo que esse momento da manhã, né, antes do amanhecer, esse momento da manhã é o horário em que a escola do Criador ela está aberta para a gente ser ensinado por Ele. Convenhamos, né, esse momento da manhã ela tem uma energia diferente, uma frequência diferente que há nesse momento. É como se existissem verdadeiramente portais celestiais abertos. Pode perceber que a gente se sente muito bem nesse momento da manhã, e principalmente quando a gente está num ambiente bem mais natural, assim, a gente vê o sol nascer. Você já foi numa praia de manhã, viu como é lá a brisa do dia, então esse momento é muito bom e é só benefício você acordar nesse horário e ler as escrituras, porque você vai estar mais descansado, né? Seu cérebro vai estar bem, como se fosse uma bucha para reter essa mensagem do Criador. A maioria das pessoas vão estar dormindo, então vai ter mais silêncio, então tudo contribui para uma melhor compreensão e entendimento das Escrituras nesse horário da manhã. Como eu disse, né, nesse horário da manhã é como se tem portais celestiais abertos, né? Você se torna mais sensível ali ao mundo espiritual. Nesse momento da manhã a gente fica num estado mais reflexivo, mais meditativo, então só contribui, é só benefício. E a quinta dica para uma melhor compreensão das Escrituras é viver em santidade, viver em obediência aos mandamentos do Criador. Porque lembra lá daquele primeiro ponto que eu falei que você viver em pecado é igual você estar cego, você está em treva, você está com o entendimento obscurecido. Então, se isso é verdade, o contrário também é verdade. Se está em pecado é você não entender nada, você está em obediência, você passa a compreender. Você anda na luz e você vai compreender o que está escrito. Aqui vai alguns versículos que comprovam isso, né? No Salmo 125, no verso 14, vai falar assim: a intimidade do Criador é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. ênfase nessa parte, né? Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, as Escrituras, né? Aos quais quem? Aos que o temem, aos que os reverenciam, aos que respeitam a santidade do Criador, aqueles que vivem em uma obediência, num estilo de vida em obediência aos seus mandamentos. É a esses que o Criador vai revelar a sua aliança. No Salmo 119, no verso 104, vai falar assim: ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. E nesse mesmo Salmo, mas agora no verso 100, vai falar assim: tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Porque o salmista fala que ele tem mais entendimento, pois obedeço aos teus preceitos. Ele tem mais entendimento porque ele obedece aos preceitos do Criador. Então, para uma melhor compreensão do que está escrito, viva em santidade, viva em obediência. E a sexta dica é evitar distrações. Ou seja, você
evitar o celular, evitar algumas pessoas, você silencia o celular, você se reserva em algum local, né? Se tem, alguém pode falar, mas não dá, tem muita pessoa na minha casa aqui, não sei o que, muito barulho. Se você puder, tiver essa liberdade de falar ali pro pessoal, ó, pessoal, vou ler aqui agora as escrituras, gostaria da compreensão de vocês, né? Ou você se reservar para um local, avisar para ele, ó, tô indo para ali porque vou ler aqui as escrituras agora, vou ter esse meu momento de devocional com o Criador. Isso é até uma forma de você testemunhar para outras pessoas, de dizer que o Criador é importante na sua vida e que você gosta de depositar, se consagrar para Ele, depositar seu tempo para Ele. Já é um bom exemplo, é um excelente exemplo. Você vai estar pregando o Evangelho mesmo sem estar usando palavra nenhuma, só pelas suas ações, pelo seu exemplo, você vai estar pregando o Evangelho, tendo esse tipo de atitude. Aí isso linka também, né, com aquela dica que eu dei sobre acordar mais cedo. Porque quando você acorda mais cedo, normalmente não tem muita gente mandando mensagem para você, normalmente também não tem muita gente acordada, então já acaba evitando bastante distração. E a sétima dica é você criar um ambiente organizado e limpo, né? Porque, vamos lá, na hora de ler, vou botar aqui algumas imagens para você. Você prefere estudar, ou ler ou trabalhar num ambiente assim, todo desorganizado, cheio de sujeira, cheio de entulho, né? Isso acaba dando uma confusão mental e você não se sente confortável nesse tipo de ambiente. Ou você prefere trabalhar num ambiente assim, limpo, organizado, cheiroso, com bastante harmonia. Então fica evidente, né, que é muito melhor a gente estudar, ler as escrituras num ambiente bem mais organizado. Então crie um ambiente ali, organize, limpe, faça as coisas ali do seu jeito. E é muito interessante também você criar esse ambiente, né, você se identificar com o ambiente, você falar, pô, aquele lugarzinho ali da minha casa, pode ser o seu quarto, no seu quintal, no seu terraço, alguma coisa assim. Você falar, pô, aquele lugarzinho ali é o lugar que eu me sinto confortável de ler as escrituras, né? É silêncio, é um ambiente mais natural, vai de você. Eu, por exemplo, eu não tenho, né? Mas eu gostaria de feito, era meu sonho desde criança, ter uma casa na árvore. Aí pronto, hoje eu queria ter uma casa na árvore só para eu poder ter esse meu momento, né, de leitura, que ali realmente eu ia estar bem, num ambiente bem legal, sem distração, ia contribuir muito na hora que eu fosse ler as escrituras. E essa última dica aqui talvez seja até engraçado, né? Talvez você nunca tenha ouvido ninguém falar sobre isso, mas eu falei, eu vou passar essa dica, né? É o que eu faço, tem dado muito certo para mim, então eu vou passar aí para alguém, se alguém acatar, legal. Mas basicamente é você ficar de cócoras. Não só ficar de cócoras no caso, né? Mas eu chamo de você combater a inatividade. Porque o que é que acontece? Não há benefício nenhum em ficar sentado. Se você é uma pessoa que tá bem dedicada, tá gastando bastante tempo ali lendo as escrituras, 40 minutos, 1 hora ou até passa disso, né? Você ficar todo esse tempo sentado, você vai acabar tendo alguns malefícios, né? Acaba entrando até na classificação de uma pessoa sedentária. Então, ao invés de ficar só sentado, que não tem benefício nenhum, muito pelo contrário, vai trazer malefício para sua coluna, para o seu pescoço, né, o seu ombro, porque você fica assim curvado, você vai ficar uma pessoa com uma má postura. Então a dica que eu dou é essa: combata a inatividade. Você pode ficar de várias posições, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu gosto de ler, eu nem uso a cadeira para ler. Como você está vendo aí no vídeo, eu fico sentado no chão, eu boto uma bancadazinha, alguma cadeira para fazer ela de suporte para a Bíblia. Eu acabo sentando no chão, automaticamente você sentando no chão, você acaba ficando de várias posições. Aí eu tenho um momento que eu fico de cócoras, tem um momento que eu fico sentado com a mão direita apoiada, depois eu troco a posição, fico com a mão esquerda apoiada, aí eu fico na posição 4, tem essa posição aqui também que é chamada a posição do pescador. Aí vai muito de você. Você acaba até ganhando alguns benefícios extra, ao contrário de ficar só sentado, que os benefícios de ficar sentado é nenhum. Como eu disse, né, você vai ficar com uma má postura e entre outros malefícios. Você ficando de cócoras ou com essas outras posições
você está tendo alguns benefícios extras, além de estar lendo as escrituras, né? Que é o que? Você vai ganhar mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade de joelho, e isso faz com que você gaste até mais tempo lendo as escrituras, você começa a suportar mais tempo, porque ficar realmente numa posição só parado, sentado, você vai acabar gerando algum desconforto ali, você não consegue ficar muito tempo, né, numa mesma posição. Mas claro, né, tem hora que eu vou sentar também, tem hora que eu vou ficar em pé. Eu gosto de sempre estar mudando, sempre alternando. Mas basicamente essas são a dica, né? O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço você ter ficado aqui até esse momento do vídeo. Espero que tenha agregado, edificado na sua vida essas dicas, que você comece a praticar e tenha os mesmos benefícios ou até além daqueles que eu tive. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí por ter ficado até o final e vamos para cima, né? Continuar na perseverança dos santos, que é a guarda dos mandamentos do Criador e o testemunho de Jesus, se firmando na rocha, ouvindo e praticando. O vídeo vai ficando por aqui. Peço que você deixe o like se você não deixou, se inscreva no canal, ative os sininhos, que eu estou comprometido aí fazer alguns vídeos para que agregue na sua vida espiritual, tá bom? Tamo junto.